Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Ontem tivemos um imprevisto, faltou energia aqui na fazenda, e então, no meio do Mangalartik, né, foi interrompida a transmissão, e também, assim, consequentemente, vocês não puderam acompanhar a aula do Srimad Bhagavatam. Hoje nós estamos, vamos ler o verso número 43, do canto 8, do capítulo 5, intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dravyam vaya karma gunam vishesham yad yogamaya vitam vadanti yadu vibhavyam prabudha padabdham prasidatam na samaha vibhuti. Então, a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, primeiro vamos ler aqui a tradução palavra por palavra
Dravyam, os 5 elementos do mundo material. Vayaha, tempo. Karma, atividades fruitivas. Gunam, os 3 modos da natureza material. Vishesham, as variedades causadas pelas combinações dos 23 elementos. Yat, aquilo que Yoga Maya, pela potência criadora existente no Senhor. Vihitam, tudo feito. Vadanti, todos os homens eruditos dizem. Yadurvibhavyam, que é realmente muito difícil de ser entendido. Prabhuda apabadham, rejeitado pelos eruditos, porque é por aqueles que têm muita capacidade. Prasidatam, possa estar satisfeito. Narrar conosco, Sarra ele, Mahavibhuti, o controlador de tudo. Então vamos ler a tradução do verso. Desculpem, peguei um resfriadozinho para variar. Todos os homens eruditos dizem que os 5 elementos, o tempo eterno, as atividades fruitivas, os 3 modos da natureza material e as variedades produzidas por esses modos são todos criações de Yoga Maya. Este mundo material, portanto, é extremamente difícil de ser entendido, mas aqueles que são altamente eruditos rejeitaram-no. Que a Suprema Personalidade de Deus, que controla tudo, esteja satisfeito conosco. Então, significado. Neste verso, a palavra Durvibhavyam é muito importante. Ninguém pode entender como é que, neste mundo material, tudo está acontecendo conforme o desígnio da Suprema Personalidade de Deus, que aciona suas energias materiais. Como se confirma no Bhagavad Gita 9.10, Mayadhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Tudo o que acontece está realmente sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. Até aí é fácil entender, mas saber como o fato transcorre é um fenômeno extremamente difícil de se depreender. Não podemos sequer entender como funciona o nosso corpo sistematicamente. O corpo é um pequeno universo. E já que não podemos entender que fenômenos estão acontecendo dentro deste pequeno universo, como então entender o funcionamento do grande universo? Na verdade, este universo é muito difícil de ser entendido. No entanto, os sábios eruditos apregoam, bem como Krishna também proclama, que este mundo material é Dukhalayama Shashvatam. Em outras palavras, um lugar de misérias e de transitoriedade. Todos devem procurar abandonar este mundo e voltar ao lar, voltar à personalidade de Deus. Os materialistas podem argumentar: se este mundo material e seus afazeres são impossíveis de serem compreendidos, como podemos rejeitá-lo? A resposta é encontrada na palavra Prabhuddhapabadham. Temos de rejeitar este mundo material porque ele é rejeitado por aqueles que são entendidos em sabedoria védica. Muito embora não possamos entender o que é este mundo material, nós, de acordo com o conselho de pessoas eruditas, especialmente o conselho de Krishna, devemos estar preparados para rejeitá-lo.
Krishna diz, Mamupetya Purnajanma Dhukalayama Shashvatam Napnuvanti Mahatmana Samsiddhim Paramam Gataha. Porque alcançaram a perfeição máxima aqueles que vêm a mim, as grandes almas, que são yogis em devoção, jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias. Bhagavad Gita 8.15. Todos devem retornar ao lar, retornar ao Supremo, pois esta é a perfeição máxima da vida. Voltar ao Supremo significa preterir este mundo material. Muito embora não possamos entender o funcionamento deste mundo material, nem se ele é bom ou mal para nós, mesmo assim, de acordo com o conselho da autoridade suprema, devemos relegá-lo e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Jai Srila Prabhupada. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswamini Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bom, estamos aqui, né, o Senhor Brahma continua oferecendo suas orações à Suprema Personalidade de Deus. E aqui ele está falando sobre essa manifestação material, que é uma manifestação criada pelas energias de Krishna, né? E com a supervisão de Krishna. E aqui está explicando que essa manifestação, que é uma combinação de tantos elementos materiais, uma combinação, uma transformação, um desdobramento das energias de Krishna. E que, como o Prabhupada explica, apesar de podermos entender, né, que esse mundo, né, tem assim, um Criador, tudo o que acontece está realmente sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. Até aí é fácil entender, mas saber como o fato transcorre é um fenômeno extremamente difícil de se depreender. Então, saber como funciona realmente esse mundo material, né? Nós que estamos assim praticando a consciência de Krishna, tentando se aproximar de Krishna e se livrar desse mundo material, né? A gente, a cada dia que passa, a gente vai percebendo como essa energia material, ela nos absorve, como ela nos envolve e como ela nos prende nesse mundo, né? Principalmente por meio do corpo sutil, né? O corpo grosseiro, ele só existe para complementar o corpo sutil, né? O corpo grosseiro, ele é uma extensão, assim como, por exemplo, o carro é uma extensão do motorista, né? Assim, o motorista, depois de algum tempo, ele dirige, ele nem está assim, se identificando com o carro, né? Ele acelera, passa a marcha de uma forma completamente automática. Então, o carro existe para atender a necessidade do motorista. Então, o corpo grosseiro, ele é uma extensão do corpo sutil. Ele existe para concretizar o desejo das almas, realizar o desejo, né, que se desenvolve dentro desse corpo, é o corpo sutil, né? Então, é o corpo sutil que, principalmente o corpo sutil, claro, o corpo grosseiro também é muito difícil de entender,
o funcionamento, mesmo hoje, a ciência médica, né, estuda, né, o corpo material para poder solucionar assim, muitas doenças. Outros querem encontrar, né, uma forma de o corpo não envelhecer e não morrer, né? Porque é dito que, é assim, explicado que em dado momento as células elas passam por um processo natural de envelhecimento. Então, se a gente sabe como é que funciona, a gente podia parar o envelhecimento. Bom, né? Você queria ficar nesse mundo para sempre, né? Não? Não é como se isso fosse solucionar tudo, né? Ficar eternamente nesse mundo. Então mesmo o funcionamento do corpo tem muitos mistérios de como esse corpo funciona. O que dizer do corpo sutil? Né? Então, são muitas pessoas discutem, né, se existe realmente um ser espiritual ou se toda esses desejos e sentimentos, né, consciência, tudo isso é simplesmente produto do desenvolvimento, né, desse corpo material, produto de reações químicas. Né? Então muita gente discute, a consciência é produto de quê? Da alma? Ou a consciência é produto da matéria? Se todo mundo soubesse, né, se a ciência soubesse, ninguém estava se questionando. Né? Então, por isso que Prabhupada está explicando que a gente rejeita esse mundo material e quer voltar ao mundo espiritual, porque as grandes personalidades entenderam, não que elas tenham entendido particularmente, né, com toda a particularidade do funcionamento do corpo, mas eles entenderam o que é esse mundo material, o propósito desse mundo material. Então essas pessoas, né, tanto por suas realizações pessoais, como pela instrução da pessoa suprema, eles rejeitam esse mundo material. Por que eles rejeitam? Rejeitar, gente, não significa abandonar esse mundo, mas rejeitar significa não querer mais vínculos com esse mundo, não fazer mais projetos, né, para ficar nesse mundo. Né? Então isso é rejeitar o mundo material, é se desapegar desse mundo material. Porque eles entenderam a natureza desse mundo. Qual é a natureza desse mundo, Prabhu? De acordo com Krishna. Krishna fala de duas coisas. Duas características desse mundo. Temporário. E o que mais? Temporário e artificial, né? Artificial? Não, senhor. Temporário e cheio de sofrimento, de misérias. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Você tem alguma dúvida? Pode ser muito complicado, mas isso todo mundo sabe. Não tem como ter dúvida. Né? Então, Krishna já falou, esse lugar é assim. Tudo, absolutamente tudo, está se desintegrando. Tudo. Tudo. Mesmo o terreno lá de cima está se desintegrando. Cheio de apego. O seu avô não está mais lá. Cadê o seu avô? Hã? Você acha que você vai ficar lá para sempre? Então, tudo bem, a gente pode ter dúvidas sobre muitas coisas, mas quanto ao fato de que esse mundo é temporário, como a gente pode dedicar nossa vida, né, a algo que está destinado a se acabar, deixar de existir? Né? É muita ilusão, né? Só por muita ilusão. Só que, assim,
Para algumas coisas a gente não tem ilusão, né? Para perder dinheiro, jogar dinheiro fora, a gente não joga. Não vai entrar num negócio que está vendo que está fracassando, né? Faz isso? Não, ninguém faz. Para isso todo mundo é esperto. Mas para entender, né, que todo esse nosso esforço por construir qualquer coisa dentro desse mundo está fadado à destruição, a gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque a gente está apegado a essas coisas. O nosso corpo sutil, ele já se identificou, ele já criou uma expectativa, ele já sonhou. Então está apegado aos sonhos. Então ele não quer desistir dessas coisas. Não é que a gente precise, né, novamente falando, precise rejeitar o mundo ou não ter planos dentro desse mundo. Mas os nossos planos, todos têm que estar levando em consideração, primeiramente, a temporariedade de tudo. Né? E que qualquer atividade que vai de encontro ao Dharma vai causar sofrimento. Muito claro. Né? As pessoas falam, Maharaj, eu não consigo, realmente vida espiritual, eu vou para o mundo material mesmo, Tá certo, mas entenda que você vai sofrer. Eu não consigo controlar meus sentidos. Tá certo, mas você vai sofrer. Se a criança coloca a mão no fogo, não importa, ela vai se queimar. Então, o corpo de ser humano é para praticar austeridade. Né? Como Rishabhadeva fala para os seus filhos. Né? Quando a gente chega no corpo de ser humano, já não é mais um corpo de cachorro, de gato. Não, é diferente. Então a vida num corpo de ser humano se destina à autorrealização, à austeridade. A austeridade é isso, acordar cedo, meditar, estudar, né? E é a austeridade que nos ilumina, a austeridade que vai nos dar força, iluminação, vida espiritual. Não, meu Maharaj, mas eu não consigo. Tá certo. Mas entenda que você vai sofrer. Porque às vezes a pessoa pensa que pelo fato dela estar negligenciando porque não consegue, vai estar tudo bem. Mas não é assim. Se a gente sofre hoje, e se a gente vê tanto sofrimento no mundo, isso é devido à negligência do Dharma, dos princípios espirituais, das leis de Deus. Não tem jeito. Não tem, você pode ter todas as justificativas. Mas se você agride outra pessoa, você vai sofrer. Se você mata os animais, ou pelo menos come a carne dos animais, você vai sofrer. Mas é tão gostoso, tá certo, mas você vai sofrer. Não tem. Entende? A lei é a lei. E Krishna não está preocupado com isso, porque a alma não morre. A gente que está identificado com o corpo, que fica... Né? Mas Krishna, todo dia nasce e morre gente, toda hora. Viu no Mahabharata quanta gente morre? Não precisa ser no Mahabharata, se a gente for ali, né? Tem vários conflitos acontecendo hoje no mundo. Outro dia eu estava vendo uma apresentação de uma pessoa falando de vários conflitos que estão acontecendo agora nesse planeta, além da invasão da Ucrânia, da África, né? Em vários lugares. Milhares de pessoas morrendo. Então, assim, para Krishna, um corpo entende? É uma mistura de vários elementos materiais que se desintegram. Como um oleiro que pega o barro e faz um jarrinho de barro. Ele faz jarro todo dia. Se quebrar um jarro a mais, um jarro a menos, isso não é nada. A gente que faz um barro, faz um jarrinho, primeiro jarro que fez na vida. Ai, meu Deus do céu, vou guardar de estimação.
Aí se alguém quebra, ah, meu Deus! A gente sabe quantos corpos você já teve? Quantos corpos você já ganhou? Então para Krishna não é nada. Então ele realmente dispõe o sofrimento para que a alma aprenda. Né? E ele não é sentimentalista. Krishna não é sentimentalista. Então a gente tem que entender que, apesar da natureza material, de como ela funciona, ser muito complexa, muito assim, difícil de ser entendido, mas tem algumas coisas que, se a gente observa, a gente vai entender muito claramente. Né? E vai ser o suficiente para a gente não investir nesse mundo material. Né? A gente investir na autorrealização. Voltar para casa. Por que ficar aqui? Vai ter que sair, mesmo que você não queira. Mesmo que esteja ruim, você vai ter que sair. Vai ter que sair desse corpo. A gente está vendo todos os dias as pessoas saindo desses corpos. Todos os dias. Dezenas, milhares de pessoas. De diferentes formas. É esse mundo. Mas na nossa cabeça, a gente cria um mundo diferente. Bem diferente da realidade. Esse é o problema. A gente cria um mundo que não existe. Só existe dentro da sua cabeça. Que eu vou ser feliz aqui. E viveram para sempre, né? Como é que fala? Felizes para sempre. Isso é uma estupidez. Ninguém vai viver feliz para sempre nesse mundo. Isso é coisa de Hollywood, de novela das 8, essas coisas. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Isso é uma fantasia que a gente cria dentro da cabeça. Né? A gente cria muitas fantasias, que eu vou ser feliz com isso, que eu vou ser feliz com aquilo. Isso é uma ilusão. Se você não fizer tudo de acordo com o Dharma, de acordo com os arranjos da providência, da divindade, você vai sofrer. E mesmo se fizer, vai sofrer. Porque o corpo envelhece, o corpo adoece. Né? O corpo é assim, não tem jeito. Mesmo os grandes devotos sofreram. Não que eles sofreram porque sentiam dor, obviamente, mas não sofriam no sentido de estar identificado com tudo isso. Eles toleram. Imagine, Jesus foi crucificado. Que coisa, né? Imagine quanta dor. E tantos outros, Haridas Thakur. Esse mundo, porque nesse mundo não é um lugar para cavalheiros. Deu para notar isso? Que esse mundo não é de cavalheiros. A qualquer momento, é o tempo todo as pessoas nos explorando, roubando, matando, violentando. Isso é esse mundo material. Eu não estou querendo aqui, assim, ser muito pessimista, né? Mas é verdade. Porque aí fora o mundo cria uma ilusão muito grande. E a gente embarca nessa ilusão. Alguém tem que falar que isso é uma ilusão, isso é uma mentira. E assim, é isso. Não vou falar muito, porque senão o Gopala vai depois brigar comigo. Maharaj, assim também não dá, né, Maharaj? Outra pergunta? A Dani está perguntando se a dificuldade de perceber o sofrimento é mais comum entre os jovens. É mais difícil. Ela está perguntando se é mais difícil. A dificuldade de perceber o sofrimento é mais comum entre os jovens? Pode até ser que seja, né? Não é, assim, vou generalizar, mas assim, uma pessoa que já viveu bastante, né? Ela aprende muita coisa, sabedoria, né? Porque os mais velhos, de uma maneira geral, são sábios, né? Porque não fantasia mais, já passou pela realidade, né? Quer dizer, quais são as nossas fantasias? Porque essas fantasias, elas são criadas pela sociedade. Pela sociedade, pelo momento atual que a sociedade passa. Então, por exemplo, na época
da Batalha de Kurukshetra, por exemplo, né? Os cocheiros eram Shudras que queriam morrer para nascerem como Kshatriyas. Então existiam os padrões, existiam, né, assim, como é que eu posso dizer? Os referenciais. Em cada época, a sociedade, e de acordo com cada sociedade, existe assim, aquilo que é programado para a gente. Então a gente entra dentro dessa programação. Algum tempo atrás, por exemplo, né, o que era a vida perfeita? Né? Você se casar, ter uma esposa, um esposo, ter uma casa, um bom emprego e filhos. Não era assim? Não sei se vocês passaram, vocês são muito novos, né? Mas isso era normal. Ter filhos, um bom emprego. E o emprego durava muito, né? Às vezes o emprego era a vida toda. Não era como hoje, que tudo muda assim tão instantaneamente. Não era assim. Você comprava um fogão durava muito tempo. Tudo durava. Era uma outra concepção. Então um trabalho era um trabalho para a vida toda. Então isso estava programado. Então todo mundo fazia assim. Isso era tudo. Né? Hoje já é outra coisa. Claro, não se pensa tanto em mais se casar, se pensa em se juntar. Não é assim que acontece? E ter poucos filhos. E olhe lá se ter filho. Né? Emprego, a luta é para ter um emprego desses que dure muito, né? Mas é cada vez mais inconstante. Tudo cada vez mais instável. Por isso que há tanto sofrimento, que há tanta ansiedade. Porque não há nenhuma garantia. Antigamente tinha garantia, praticamente garantia. Hoje não tem mais nenhuma garantia. Só se for um emprego público desse de concurso, e pode até ser que daqui a pouco elimine essa coisa de concurso. Qual é a garantia? Aí todo mundo fica com medo. Será que eu vou conseguir viver? Será que eu vou conseguir sobreviver? Como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida? E já começa a sofrer com tudo isso. Né? Então todo mundo quer garantir. Todo mundo quer garantir a sua sobrevivência, de uma forma ou de outra. Então então quais são os nossos sonhos de hoje? Esses sonhos dizem respeito à realidade atual. É tudo programado pela realidade atual. Mas quem é que está pensando em autorrealização? Quem é que está pensando em sair desse mundo material? Todo mundo está lutando para ficar aqui. Quem é que está pensando? Qual é a cultura, qual é a sociedade que ensina isso? Que o objetivo da vida é tapácia para se autorrealizar. Quem está ensinando? Então, tudo bem, nós devotos estamos aqui, a gente vai ter que conciliar nossa vida espiritual com a vida material, mas conscientes e não iludidos, achando que mais e mais e mais eu vou ser feliz. E é uma ilusão. Entender que a morte desse corpo está ali à frente, esperando a gente, daqui a pouco. A gente tem um prazo, um tempo, esse corpo tem um tempo de validade. A velhice vai chegar. Né? Mas quando as pessoas pensam na velhice, pensam como vão passar a velhice. E não pensam em como eu vou estar depois de morrer. Quer garantir uma velhice confortável, não importando o que vai acontecer depois. Né? Não se importa com o que vai acontecer depois que esse corpo acabar. Porque aí depois vem, né, o pessoal lá em cima, diz, ei, vamos marcar, chegue cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Olha, a lista aqui está grande, você deixou isso aqui, deixou isso. Ó, essas coisas, você não... Poxa, mandamos você lá para baixo para você crescer e tudo, se desenvolver, mas ficou lá pegadão, né? Esqueceu tudo e ficou lá. Agora vai ter que voltar de novo. Novas... Porque é assim que funciona. Quer queira, quer não. Entende? A vida é para isso, não é para outra coisa. Pode ser que para a gente e para a sociedade tenha outro objetivo, mas não é. Isso que os grandes sábios, as pessoas realmente santas, puras, a gente vai confiar em quem? Se não for nessas pessoas. Confiar em quem? Num político?
professor qualquer aí, safadão. Porque tem muitos, né? Tanta coisa assim. A gente vai acreditar em quem na televisão? Né? A gente só pode acreditar nessas pessoas santas. O que é que eles dizem? Saiam desse mundo o mais rápido que você puder. Faça austeridade, faça o que vocês puderem para sair desse lugar. Então pode ser que os mais velhos, em virtude de já terem passado, o corpo já não é mais o mesmo, né? Então eles já tenham menos, assim, já se desiludiram, né? Mas um jovem, cheio de energia, quer aproveitar o máximo possível o corpo, né? Então eles estão tão nessa viagem que não entende que assim, não importa uma ressaca, 2 ressacas, 3 ressacas, né? Ou qualquer outra coisa, que é uma miséria, né? E depois as consequências que o corpo vai ter por usar essas substâncias. E tantas outras coisas, perder noites de sono. Tudo isso é miséria, mas já está pensando no outro dia. Toma algum comprimidozinho e já pensa no outro dia, porque o corpo está cheio de energia. Mas quem já está com o corpinho cansado, já não é a mesma coisa. Para se recuperar de uma noite perdida já é bem difícil. Tudo vai ficando difícil. Os sentidos já não conseguem atender o que a mente quer. Então a gente vê os velhos querendo fazer sexo, mas não podem. Então tem que tomar comprimido, tem que tomar não sei o quê para poder continuar fazendo sexo. Não entende que a morte está ali bem pertinho dele. Isso é a sociedade, gente. Isso é esse mundo material. Então, tem muita coisa boa nesse mundo? Tem. Mas a gente só vai conseguir apreciar essas coisas em consciência divina, em consciência de Krishna, com Krishna, sabendo exatamente o que está acontecendo, sabendo exatamente a quem pertence tudo. Krishna não é egoísta. Krishna não é nem um pouquinho egoísta. Não é que Krishna quer tudo para ele. Está aqui. Krishna quer que a gente reconheça que ele é o dono. Que a gente divida com outras pessoas, que a gente reparta. Mas Krishna não é esse rico que quer tudo para si e fica tudo guardado. Não, Krishna criou. Está aqui para vocês. Isso é Krishna. Então Krishna vai ficar chateado porque você vai comer alguma coisa? Não. Mas por que a gente oferece? A gente oferece primeiro para reconhecer quem é o proprietário e também para desenvolver a atitude de serviço, a atitude de querer agradar a pessoa suprema, o propósito, o proprietário supremo. Ser grato. Ser grato. É por isso que a gente oferece. Mas é dito que Krishna come pela boca do Brahmana, não é? Dos Brahmanas. Quer dizer, você nem precisa oferecer para ele, você pode oferecer para um Brahmana qualificado. E Krishna aceita. O representante de Krishna. Mas a gente tem que desenvolver essa atitude de serviço, essa atitude do coração de querer agradar Krishna. Então a gente pode viver nesse mundo tomando banho de praia, brincando com os devotos, jogando bola de vez em quando, e tudo quando a gente pode, não é? Tudo com Krishna. Então, como Krishna mesmo na Bhagavad Gita fala, entretenimento, não tem momento para não comer demais, nem comer de menos, nem dormir demais, nem dormir. Não é que Krishna fala, você não pode dormir, você não pode comer. Né? Então, Krishna Krishna não diz isso para a gente. Krishna fala, viva, seja felizes com esse tyagya, com esse sacrifício. Né? Então, entenda como se processa tudo. Aí sejam felizes, vocês, os semideuses, todo mundo junto, sejam felizes. Mas a gente não quer seguir o Dharma. Aí a gente sofre. Ok? Tem mais alguma pergunta? Não. Gurudeva, só um complemento sobre essa questão que o senhor falou dos grandes sábios, que todos eles reconhecem, né, que não é para a gente ficar aqui no mundo material, a gente não é esse corpo, e às vezes fica uma coisa tipo, algumas pessoas podem argumentar, né? Mas e se a filosofia
outras, né? Quanto a isso, não. Não, sim, é só uma hipótese. Mas aí eu tô fazendo uma matéria de pedagogia, né, na faculdade, e em Consciência de Cristo a gente começa a enxergar tudo contra a lente, né? E aí eu comecei a ver durante a aula, mostrou vários pensadores de Roma, da Grécia, esses filósofos super famosos, eles falam exatamente a mesma coisa. Assim, o pensamento deles era um pouco mais limitado, né? Porque realmente igual a filosofia Vaishnava não tem, mas assim, todos eles falavam que o mundo material é diferente igual Platão fala, né, tinha o mundo ideal, o mundo das ideias, que é um mundo espiritual, né? E ele fala que o mundo material não é para ser vivido, é para a gente conseguir ser. Todos os pensadores antigos, Quase todos. Quase todos, às vezes famosos assim, também corroboram com tudo isso, né? Então não tem como duvidar mesmo. É como eu disse, tem coisas que são difíceis de entender, mas tem outras que são muito fáceis. Porque a gente mesmo já passou. Não é que alguém está dizendo para a gente. Né? Então a gente já sabe. Né? Quando a gente faz uma coisa errada, lá vem a reação. Não é? Todo devoto não fala assim? Qual é a surpresa? É sofrimento. Reação significa sofrimento. Então, é isso. A moeda tem duas caras, né? Então ele só quer uma cara, não quer a outra. Não. Você quer desfrutar, desfrute, mas tem a outra cara também, vai ter o sofrimento. Vai ter apego. São vários tipos de sofrimento. Às vezes o sofrimento não é direto, o sofrimento vem por meio do apego, da dependência, do vício. Você fica preso àquilo, não consegue se libertar e sofre, porque uma pessoa livre, ela é feliz, livre. Livre, quando eu digo, não é simplesmente porque está andando pela rua. É livre porque tem domínio sobre os seus sentidos, seus impulsos. É uma pessoa livre. Mas as atividades materiais, a luxúria, ela cria apego, dependência. Você quer ser dependente? Ninguém quer ser dependente. Só de Krishna. Mas dependente? Não. A gente quer ser livre. Mas o envolvimento com o mundo material, esse desfrute, nos aprisiona. Nos aprisiona. A Simone aqui está perguntando. Jacques, pode ficar à vontade, Jacques, se tiver alguma coisa para fazer. Essa é a última então, né? A última pergunta. Maharaj, reverências. Como fazer o ajuste diário das lentes espirituais para o cotidiano material? É o que um devoto, o que Prabhupada estabeleceu, acordar cedo de manhã, meditar. Mas como é que a gente vai criar essas lentes para enxergarmos tudo? Krishna fala na Bhagavad Gita que isso é Buddhi. Buddhi significa essa capacidade de olhar o mundo com clareza. A razão está clara, mas a inteligência da gente fica iludida também. Krishna fala que o conhecimento, ou que a capacidade de raciocinar, ela pode também receber influência da ilusão. Então, o que significa isso? Uma pessoa vai pensar, mas vai pensar de uma forma equivocada. Então, a gente precisa ter clareza para nunca pensar equivocadamente. Tem que purificar a inteligência. Então isso a gente acorda de manhã. E aí esse corpo interno, a gente limpa o corpo externo, tomando um banho, e agora vai limpar o corpo sutil. E limpar a alma. Quando a gente canta Hare Krishna é Cheto Darpana Marjanam. Estamos limpando o espelho da consciência. Cantar os santos nomes de Krishna. Depois a gente adora a deidade. Né? Depois a gente ouve o Bhagavata. Né? Gopala já tinha esquecido que esse mundo era uma miserável, né, Gopala? Não conseguiu nem responder. Temporário, miserável. Olha aí, hoje você já aprendeu, vai para casa, esse mundo é miserável e temporário. E vai lembrar. Quando for fazer alguma coisa, opa, esse mundo é miserável. É assim. Então a gente vai iluminando. A gente tem que, isso, gente, tem que ser feito todos os dias. Assim como a gente toma banho todo dia. Isso é um banho.
Porque a gente recebe muitas impressões no dia a dia, muitas coisas que são como sujeira. E aí a gente esquece. Então o programa que Prabhupada fez, que é esse sanduíche, né, de manhã e de noite, é porque durante o dia, em geral, devido à nossa imaturidade, a gente absorve muita coisa material. Então é sadhana, não tem outra coisa. É purificar a consciência, purificar a inteligência, né? E ocupar os sentidos no serviço a Rishikesha, Krishna. Esse é o processo. E aí a gente termina esse banho espiritual e material e aí a gente vai para o mundo. Mas, iluminado e tentando preservar essa consciência adquirida pela manhã. A gente tem que preservar. Porque às vezes é como você encher um balão. Você enche, o balão está super cheio, aí você pega uma agulhazinha e seca. Então você se enriquece. E a primeira coisa que sai, quando sai, né, do programa e tudo, já é ligar, sei lá, qualquer coisa, aquela avalanche de porcaria. Né? Essas mídias sociais, mesmo a televisão, tanta confusão, tanta briga. Se não ficar atento, isso tudo entra e contamina a gente. Pode olhar, mas tem que olhar com olhos do conhecimento. Se não olhar com os olhos do conhecimento, tudo isso entra dentro de você e começa a refletir na sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos. Ok? Então, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.